Atlântico Norte, março de 1943. As águas cinzentas se estendem até o horizonte sob um céu carregado de nuvens baixas. Um comboio de aproximadamente 40 navios mercantes avança em formação, seus cascos pintados de cinza naval cortando as ondas geladas. Destroyeres e corvetas patrulham nas bordas, seus sonares emitindo pulsos regulares nas profundezas escuras abaixo. Para qualquer submarino alemão observando através do periscópio, o comboio parece vulnerável. Cargueiros lentos transportando suprimentos vitais para a Grã-Bretanha, protegidos apenas por alguns navios de escolta visíveis. Mas há algo que os comandantes dos U-Boats não conseguem ver. A 300 metros à frente do comboio principal, um cargueiro solitário navega deliberadamente separado da formação. Seu casco está mais alto na água do que deveria estar para um navio totalmente carregado. Nas suas laterais, estruturas de madeira pintadas criam a ilusão de um perfil maior, e nas suas profundezas, equipamentos de rádio transmitem sinais em códigos que o almirantado britânico sabe já terem sido decifrados pelos alemães. O navio não é o que parece, e o comboio inteiro é uma armadilha. A estratégia não nasceu do acaso, nasceu do desespero. Entre 1940 e 1943, os submarinos alemães afundaram mais de 800 navios mercantes aliados no Atlântico, aproximadamente 14,5 milhões de toneladas de carga vital, comida, combustível, armas, veículos militares. Tudo o que a Grã-Bretanha precisava para sobreviver ao bloqueio naval nazista desaparecia nas águas geladas, arrastando consigo milhares de marinheiros mercantes. Os U-Boats operavam em grupos coordenados chamados Rudeltaktik, tática de matilha, onde até 20 submarinos cercavam um único comboio e atacavam simultaneamente durante a noite. O almirantado britânico enfrentava um problema matemático brutal. Não havia escoltas suficientes para proteger todos os comboios. Não havia navios de guerra suficientes para patrulhar todo o Atlântico. E os submarinos alemães estavam vencendo a guerra de atrito. Foi então que uma ideia surgiu nos corredores do Comando de Aproximação Ocidental, em Liverpool. Se não era possível proteger todos os comboios, talvez fosse possível fazer os alemães atacarem os comboios errados. Comboios que pareciam vulneráveis, mas que na verdade eram armadilhas mortais. Navios isca equipados para atrair ataques, cercados por forças de caça submarinos, ocultas além do alcance visual e do radar alemão. Esta é a história de como os aliados transformaram suas próprias frotas mercantes em iscas vivas, e de como essa estratégia desesperada ajudou a virar a maré na Batalha do Atlântico. Em janeiro de 1943, a situação no Atlântico havia atingido um ponto crítico. Relatórios do almirantado britânico indicavam que os alemães estavam afundando navios mais rápido do que os estaleiros aliados conseguiam construí-los. Durante aquele mês, os U-Boats destruíram aproximadamente 203 mil toneladas de transporte mercante. Em fevereiro, esse número saltou para cerca de 360 mil toneladas. O almirante Karl Dönitz, comandante da Força de Submarinos alemã, havia refinado a Rudeltaktik até transformá-la numa arma quase invencível. Seus U-Boats operavam em grupos de 8 a 20 submarinos, espalhados em linhas de patrulha que se estendiam por centenas de quilômetros através das rotas de comboio. Quando um submarino detectava um comboio, não atacava imediatamente. Em vez disso, transmitia a posição para o quartel-general em Paris, que então direcionava toda a matilha para o alvo. Os alemães sabiam que os aliados não tinham escoltas suficientes. Documentos capturados após a guerra revelam que o alto comando naval alemão havia calculado que, se mantivessem a taxa de afundamentos acima de 700 mil toneladas por mês durante 6 meses, a Grã-Bretanha seria forçada a negociar a paz. No Comando de Aproximação Ocidental em Liverpool, o almirante Max Horton estudava mapas cobertos de alfinetes vermelhos, cada um representando um navio perdido. Horton havia comandado submarinos na Primeira Guerra Mundial e entendia a mentalidade dos comandantes inimigos. Ele sabia que os U-Boats procuravam alvos específicos, comboios lentos, mal protegidos, carregados de combustível ou alimentos.
E sabia que se pudesse fazer esses alvos parecerem ainda mais vulneráveis do que realmente eram, poderia transformar a caça em armadilha. Do lado alemão, Dönitz operava seu comando a partir do Château de Pignerol, próximo a Paris, onde uma sala de operações monitorava cada U-boat através de comunicações de rádio codificadas. Ele microgerenciava suas matilhas, direcionando submarinos individuais para posições específicas, reorganizando linhas de patrulha baseado em inteligência sobre rotas de comboio. Essa centralização criava coordenação eficaz, mas também tornava toda a operação dependente de comunicações de rádio que, sem o conhecimento alemão, estavam sendo decifradas pelos britânicos. Do lado aliado, Horton trouxe experiência prática de guerra submarina para o problema. Registros indicam que ele favorecia táticas agressivas de caça aos U-boats, em contraste com a postura defensiva anterior, que focava apenas em proteger os comboios. Mas a estratégia de comboios isca também dependia de outro elemento crucial: inteligência. Em Bletchley Park, criptoanalistas britânicos haviam quebrado os códigos da máquina Enigma naval alemã. As informações obtidas, designadas como Ultra, revelavam as posições das linhas de patrulha alemãs, os movimentos planejados das matilhas e até as coordenadas exatas que Dönitz transmitia aos seus comandantes. O capitão Frederick John Walker, comandante do 2º Grupo de Apoio, tornou-se figura central na implementação dessa estratégia. Walker havia desenvolvido táticas inovadoras de caça submarinos, incluindo padrões de ataque coordenados que seus navios executavam com precisão cronometrada. A divergência entre as duas filosofias de comando era fundamental. Dönitz concentrava seus submarinos em matilhas densas, comunicando-se constantemente por rádio. Horton e Walker usavam grupos de caça móveis que operavam em silêncio de rádio, aparecendo apenas quando a armadilha se fechava. A preparação de um comboio isca exigia precisão meticulosa e segredo absoluto. Documentos do almirantado revelam que apenas um punhado de oficiais superiores conhecia a verdadeira natureza dessas operações. Os britânicos escolhiam cargueiros velhos ou danificados, navios cuja perda seria aceitável se a operação falhasse. Técnicos navais ajustavam a linha de flutuação com lastro para criar a ilusão de carga pesada, enquanto os porões permaneciam parcialmente vazios. Estruturas de madeira e lona pintadas nas laterais aumentavam o perfil visual, fazendo um navio de 5.000 toneladas parecer ter 8.000. Mais importante ainda era o componente de rádio. Os navios isca transportavam equipamentos de transmissão especialmente calibrados para enviar sinais em frequências e padrões que a inteligência sabia serem monitorados pelos alemães. Algumas transmissões usavam códigos britânicos deliberadamente desatualizados, códigos que os britânicos sabiam terem sido quebrados meses antes pelos serviços de inteligência alemães. A escolta visível era mantida deliberadamente fraca, tipicamente 2 ou 3 destroyeres velhos ou corvetas. Mas essa era apenas a camada superficial da defesa. A 15 ou 20 milhas náuticas de distância, grupos de caça submarinos aguardavam. Esses grupos consistiam tipicamente de 4 a 6 navios de escolta modernos equipados com sonar aprimorado, cargas de profundidade de padrão novo e lançadores de foguetes antissubmarinos. O timing era crucial. A inteligência Ultra fornecia janelas operacionais específicas, períodos de 3 a 5 dias, quando as linhas de patrulha alemãs estariam posicionadas em áreas específicas do Atlântico. O comboio isca precisava entrar nessas zonas no momento exato. No final de março de 1943, todos os elementos estavam prontos. A inteligência havia identificado a matilha alemã designada See Teufel, Demônio do Mar, posicionada em linha através das rotas de comboio ao sul da Islândia. O comboio isca HX-231A foi preparado, 23 navios mercantes, 3 escoltas visíveis e, esperando silenciosamente além do horizonte, o 2º grupo de apoio do capitão Walker, com 6 contra-torpedeiros modernos. Na manhã de 28 de março de 1943, o comboio HX-231A deixou Halifax sob céu nublado. 23 navios formaram colunas irregulares, mantendo velocidade de aproximadamente 7 nós.
deliberadamente mais lenta que a velocidade padrão. A formação ampla e as distâncias inconsistentes criavam impressão de disciplina frouxa. Durante os primeiros 3 dias, o comboio avançou sem incidentes. Os navios mercantes mantiveram silêncio de rádio exceto pelas transmissões codificadas planejadas, mensagens em cifras antigas que relatavam problemas mecânicos, condições meteorológicas adversas e velocidade reduzida. Em Liverpool, a sala de operações monitorava o progresso através de inteligência ultra. Decifradores em Bletchley Park interceptaram transmissões alemãs, confirmando que a matilha Setelfell havia detectado os sinais de rádio do comboio. Na noite de 30 de março, Dönitz transmitiu ordens para 7 U-boats reposicionar para interceptar o comboio. O segundo grupo de apoio de Walker manteve-se a aproximadamente 25 milhas náuticas ao norte do comboio principal, navegando em paralelo, mas fora do alcance visual. Os 6 contratorpedeiros operavam em silêncio de rádio absoluto. O primeiro contato aconteceu às 14h40 de 1º de abril. O U-632, comandado pelo Capitão-Leutnant Hans Karpf, avistou fumaça no horizonte e transmitiu relatório para Paris. Comboio mercante detectado, curso estimado, velocidade aproximada 7 nós, escolta ligeira. Em Paris, oficiais transmitiram ordens para os outros 6 U-boats: convergir na posição, formar linha de interceptação, preparar para ataque coordenado ao anoitecer. Mas em Bletchley Park, decifradores leram as ordens quase em tempo real. Um telegrama urgente chegou a Liverpool. 7 U-boats convergindo, ataque planejado para entre 21h e 23h. O almirante Horton autorizou a próxima fase. Os 6 contratorpedeiros de Walker aumentaram velocidade e mudaram curso, mantendo-se baixos no horizonte. Walker havia calculado que precisava posicionar seus navios entre os U-boats e o comboio, não para bloquear o ataque, mas para garantir que quando os submarinos revelassem suas posições, as forças de caça estariam na distância ideal para contra-ataque imediato. Às 21h05, o U-306 lançou os primeiros torpedos. Um acertou o SS Daghild, um cargueiro norueguês. A explosão rasgou o casco na linha d'água. Sinalizadores de emergência subiram, foguetes brancos que iluminaram brevemente a cena. No comboio, a reação foi controlada. A Vanessa ordenou dispersão de emergência, procedimento padrão que mandava os navios mercantes quebrarem formação. Mas a dispersão era parte do plano. Navios isolados pareciam ainda mais vulneráveis. Às 21h18, o U-642 lançou torpedos que erraram os alvos. O comandante, frustrado, permaneceu na superfície para reposicionar. Era decisão fatal. Às 21h35, o U-632 de Karpf lançou segunda salva. Um torpedo atingiu o SS Sandanger, petroleiro norueguês que transportava lastro de água, não combustível. A explosão foi espetacular, mas menos catastrófica. Karpf, encorajado, permaneceu na superfície para observar. Mas havia sinais que algo estava errado. As escoltas não estavam reagindo como esperado. Moviam-se com propósito controlado, como se seguissem plano pré-estabelecido. A dispersão do comboio parecia organizada demais. E estava silencioso demais. Ataques bem-sucedidos geralmente provocavam tráfego de rádio intenso, mas este comboio transmitia apenas tráfego mínimo. Foi então, às 22h27, que a armadilha se fechou. O HMS Starling de Walker detectou o U-642 no radar a 6.000 jardas. Walker não transmitiu aviso, simplesmente ordenou iluminação. Um holofote de 24 polegadas acendeu, capturando o U-642 em círculo de luz branca brutal. Simultaneamente, os outros 5 contratorpedeiros acenderam seus próprios holofotes, iluminando outros 2 submarinos. Para os comandantes dos U-boats, a percepção chegou num instante de horror. Não havia 3 escoltas, havia pelo menos 8, e haviam se aproximado sob silêncio de rádio completo, até estarem em posição de ataque ideal. Os canhões do Starling dispararam em sequência rápida. Projéteis atingiram a torre de comando do U-642. A explosão lançou destroços metálicos no ar. O submarino começou a afundar pela popa em afundamento descontrolado. Simultaneamente,
o HMS Kite iluminou o U-306. O comandante alemão ordenou mergulho imediato, mas o Kite lançou padrão de 10 cargas de profundidade. As explosões submarinas criaram ondas de choque que racharam múltiplos tanques externos e danificaram os lemes. O U-306 perdeu controle, afundando em ângulo íngreme. O U-632 de Karpf também foi pego na superfície. 2 contratorpedeiros o iluminaram simultaneamente de direções opostas. Karpf tentou mergulhar, mas ambos os navios lançaram cargas de profundidade quase simultaneamente. O U-632 sobreviveu à primeira salva, mas seu sistema de propulsão estava danificado. Karpf escolheu descer para a profundidade extrema. O submarino desceu para 280 metros, muito além de sua profundidade operacional testada de 200 metros. Uma das anteparas falhou. Água do mar, a pressão destrutiva invadiu o compartimento de motores. A 290 metros, o U-632 implodiu. A pressão esmagou o casco em segundos. Não houve sobreviventes. A batalha que se desdobrava era a operação coordenada que refletia meses de treinamento. Walker comandava seus navios com precisão quase clínica, ajustando táticas em tempo real. Às 22h55, o U-642 emergiu novamente. Não por escolha, mas porque tanques danificados não podiam mantê-lo submerso. Walker ordenou todas as armas dispararem. O U-642 foi dilacerado, afundando em menos de 2 minutos. Em Paris, Dönitz recebia relatórios fragmentados e alarmantes. Ordenou aos submarinos restantes retirar-se, reportar status. Mas desengajar não era simples. Os contratorpedeiros britânicos mantinham contato e perseguiam cada alvo metodicamente. Às 23h40, o U-706 foi forçado a emergir com baterias esgotadas. Foi iluminado imediatamente. Seu comandante, von Zitzewitz, ordenou abandono de navio. Ele abriu válvulas de inundação antes de saltar, garantindo que o submarino afundasse. Das 44 tripulantes, 31 foram resgatados. O U-306 emergiu com bandeira branca a 0015. Toda a tripulação sobreviveu e foi feita prisioneira. Apenas o U-169 permanecia não detectado, suspenso em silêncio, mas com ar esgotando, foi forçado a emergir a 0230 e tentar escapar na superfície. A 0252, o radar do Starling o detectou. Walker ordenou interceptação. O U-169 foi despedaçado. 15 tripulantes foram resgatados. 34 morreram. Quando o sol nasceu, o mar estava vazio, exceto por destroços flutuantes. Das 7 U-boats que haviam atacado, 4 estavam no fundo do oceano. 2 haviam se rendido. Apenas um conseguiu escapar. Maio de 1943 tornou-se conhecido como Der Schwarze Mai, o Maio Negro. Naquele mês, 41 U-boats foram perdidos. Em 24 de maio, Dönitz tomou decisão sem precedentes. Ordenou retirada temporária de todos os U-boats do Atlântico Norte. As rotas de comboio tornaram-se, pela primeira vez em 3 anos, relativamente seguras. A Operação HX-231A não havia, por si só, forçado essa retirada, mas havia sido parte de padrão que tornava a operação de U-boats progressivamente mais perigosa. Para cada submarino que afundava navio mercante, 2 eram destruídos por escoltas. O conceito de comboios isca continuou, mas evoluiu. Os alemães, agora cientes de armadilhas, tornaram-se mais cautelosos. Essa cautela era em si vitória aliada. A taxa de afundamentos de navios mercantes continuou caindo. Em setembro de 1943, pela primeira vez desde 1939, os estaleiros aliados construíram mais tonelagem nova do que os U-boats afundaram. Com o Atlântico relativamente seguro, os aliados puderam acumular os vastos recursos necessários para a invasão da Europa. Em 1942, aproximadamente 800 mil soldados americanos chegaram à Grã-Bretanha. Em 1944, quando a invasão da Normandia foi lançada, mais de 2 milhões estavam baseados na Grã-Bretanha. Do lado humano, o custo permaneceu significativo. Aproximadamente 3.500 navios mercantes aliados foram afundados durante toda a guerra, matando cerca de 30 mil marinheiros. Do lado alemão, 783 U-boats foram perdidos,
taxa de 68%. De cerca de 40 mil tripulantes que serviram, aproximadamente 28 mil morreram. A verdade sobre Ultra permaneceu classificada até 1974, quando revelada, transformou compreensão histórica de como a batalha foi vencida. Operações como HX-231A foram recontextualizadas como operações meticulosamente planejadas, baseadas em conhecimento preciso de intenções inimigas. O Atlântico Norte hoje é cruzado por navios mercantes em rotas que diferem pouco daquelas de 1943, mas navegam sem medo de torpedos, sem precisar formar comboios, sem escoltas armadas. Nos fundos oceânicos, centenas de destroços permanecem, monumentos silenciosos a uma batalha que determinou o curso da Segunda Guerra Mundial. O HX-231A e operações similares demonstraram que defender não significa apenas repelir ataques. Pode significar moldar o campo de batalha para que o inimigo ataque quando e onde você escolher. A Batalha do Atlântico durou 2.074 dias. Seu resultado nunca foi predeterminado. Se os alemães tivessem conseguido estrangular as linhas de suprimento britânicas, a guerra teria tomado rumo fundamentalmente diferente. Mas isso não aconteceu. E não aconteceu porque os aliados fizeram escolhas corretas com frequência suficiente. Desenvolveram tecnologia mais rápido, produziram navios em maior número, quebraram códigos inimigos e, crucialmente, aprenderam a usar engano e inteligência como armas tão potentes quanto cargas de profundidade. A lição mais ampla sobre natureza da guerra moderna. Tecnologia importa, capacidade industrial importa, mas informação, conhecer as intenções do inimigo, negar a ele conhecimento das suas, moldar suas percepções, frequentemente importa mais. Essa lição ressoa além da Segunda Guerra Mundial. Na era moderna de guerra de informação, vigilância eletrônica e conflito cibernético, os princípios demonstrados no Atlântico em 1943 permanecem relevantes. A capacidade de ver sem ser visto, de conhecer sem revelar conhecimento, de transformar as expectativas do adversário em armadilhas. Nos memoriais navais em Liverpool, Halifax, Brest e dúzias de outras cidades portuárias, nomes estão gravados em pedra, marinheiros de todas as nações que lutaram e morreram no Atlântico. Eles lutaram em engajamentos noturnos solitários, onde torpedos cortavam o oceano invisíveis até detonarem, onde homens morriam em águas geladas, longe de qualquer testemunha. A história dos comboios Isca é parte dessa narrativa maior, uma história de como inteligência, engano, coragem e sacrifício combinaram-se para virar uma batalha que moldou o século XX. As águas do Atlântico guardam seus segredos. Os destroços permanecem onde afundaram. Mas as lições da batalha ecoam através de décadas, lembrando que vitória pertence não necessariamente aos mais fortes, mas àqueles que pensam com mais clareza, adaptam-se mais rapidamente e usam cada vantagem com máxima eficácia. Esta foi a história de por que os comboios americanos usavam iscas invisíveis para atrair grupos de submarinos alemães, e de como, naquelas águas escuras, a maré da guerra começou a virar.